tentar saber quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés. Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Os convidados desta vez vêm-nos falar de uma curta-metragem da Nebula Studios, que se chama Don't Feed These Animals, e os convidados são o Guilherme Afonso, o Miguel Madeiro Freitas e o regresso de um anterior convidado, o José Alves da Silva, que foi dos primeiros convidados do Falar Criativo, e eles vêm-nos falar desta curta-metragem que a Nebula Studios está a fazer. Até já! Então, muita gente hoje estamos cá muitos. Vamos começar, se calhar, por aqui. Apresenta-te e depois vamos fazendo assim. Okay. Olá, eu sou o Guilherme, sou sócio fundador da Nebula. Que é estamos na Nebula, é verdade, esqueci-me de dizer isso, é verdade. Sim. Estamos na Nebula. Então, a Nebula é um estúdio de animação que também já filma, ou seja, nós produzimos filmes que podem ir desde imagem real, a animação, a composição, pós-produção. E este ano fizemos 10 anos, ou seja, um ano importante, e estamos basicamente a comemorá-lo com o lançamento de um filme, de uma curta de animação, que estou a realizar aqui com o Miguel. Passo-lhe a palavra. Ok, vamos uma bola assim, batata. Estamos na cloud, não é? Sim. E eu sou o Miguel, também já estou com a Nebula. Mas mais conhecido por outro nome ou és mesmo Miguel? Por Mor. Mor. Não, por Madeiro, pronto. É muito estranho que me chamam Miguel, como estava-te a dizer. Miguel. É nome de gato, sabias? Miguel. Foi uma amiga minha que me explicou que Miguel é nome de gato. Tanto que o gato dela era Miguel. A minha mulher diz que sim. Ao gato. Ou pelo menos a minha cabeça acha que sim. Mas pronto, sou Madeiro. É isso mesmo. E cá está, já estou com a Nebula também já há uma travada de anos, não há 10, mas pá, há 8. 7 ou 8. E pronto, e super feliz por finalmente estarmos a conseguir fazer este filme de animação. Este filme que ainda ninguém sabe o que é, já vamos ver qual é o filme. Mas... Exatamente. E pronto, e acho que basicamente agora pego na minha batata também. Bom, isto para resumir, eu faço 3D, não é? Já há uma data de anos e agora... Sim, mas já vamos às Origin Stories. As vossas eu preciso. Daquele senhor que falta ainda a apresentar-se, nós já temos um episódio só com a Origin Story dele. Eu pego na batata e passo aqui ao Zé. Olá, sou o José. Trabalho sobretudo na criação de personagens, seja a nível de design como escultura de personagens. Sou amigo aqui do pessoal da Nebula já há muitos anos. E tive a sorte de eles terem gostado muito de um personagem que eu tinha desenhado e agarrarem nele e quererem fazer algo especial, do qual já vamos falar. Sim. Então vamos começar aqui pelo Guilherme. Qual é que é a tua origin story? Ou seja, quando tu eras pequenino, querias ser o quê? Dono de uma empresa que faz filmes? Não. Isso surgiu muito mais tarde. Nem sei bem o que queria ser quando era pequenino. Surfista. Jogador da bola. Sim. Isso surgiu já muito mais tarde, até porque eu sou de Faro, sou do Algarve, e vim estudar como grande parte dos estudantes algarvios vêm estudar para Lisboa, e eu foi igual. E não vim logo para um curso nem de filme, nem de cinema, nem nada, vim para engenharia informática, porque, pronto, um bocadinho aquelas coisas influenciadas pelos pais, não é? Não fui logo para o curso que queria, então andei ali um ano no técnico a penar e decidi mudar de curso e entrei para cinema, que era realmente aquilo que eu já queria antes, e finalmente consegui. Mas querias ser realizador, querias ser técnico de som, era o quê? Não propriamente, estava um bocadinho mais virado talvez para a parte de pós-produção, e até foi uma área que eu especifiquei mais. E tirei, além do curso de cinema, tirei também mais um outro curso acessório, mais focado em pós-produção. E pronto, acabei o curso. Um amigo meu, que é o André Gaspar, já há muitos anos também estava num curso parecido, mas noutra escola, e nós no verão estávamos sempre juntos, porque passávamos férias no mesmo sítio,
E surgiu a ideia de, olha, nós gostamos disto, bora fazemos até umas coisas giras, bora tentar tornar isto um negócio. E falámos um bocado, a ideia foi crescendo, até que pensámos, nós gostamos muito disto, mas nós estamos sempre agarrados ao computador, nós não sabemos vender, falta-nos aqui alguém que saiba comunicar e falar. E foi quando ele disse, olha, eu tenho um rapaz que foi da minha turma, que é o Marchand, que ele é bom nisso, ele tem jeito e até produziu lá umas peças na escola. Eu, então bora. Praticamente no dia que eu conheci o João foi quando fomos formar a empresa, praticamente no mesmo dia. Foi dia 20 de maio de 2008. E pronto, e aqui estamos, passados 10 anos, a coisa está a andar. Ainda bem. Então agora tu, Sr. Madail Moura Miguel. Bom, eu quando era miúdo tive o meu primeiro computador, um Triudos, que fiz à cabeça aos meus avós para me comprarem, não é? Porque aquilo provavelmente ia abrir as portas do mundo para o pequeno Miguel. Já não lembro que idade é que eu tinha, mas sei que enfim, já... Os computadores eram o futuro, não era? Já consegui ser velhaco o suficiente para dizer do género, tipo, vocês estão-me a tapar as portas, estás a ver? E pronto, os meus avós lá compraram o computador. E com o computador, o que é que vieram? Os jogos. Pronto. E eu... rapidamente apercebi-me que em vez de querer jogar os jogos, eu ficava fascinado com as apresentações dos jogos. Estamos a falar na altura dos jogos da Sierra e da LucasArts e portanto, mesmo assim, nessa altura já havia umas pequenas coisinhas em 3D horrível, mas eu ficava tipo, uau, eu quero fazer isto na minha vida, eu quero descobrir como é que isto se faz. E portanto, a partir daí já, sei lá, 12, 13 anos, comecei a tentar descobrir como é que se fazia. Pronto, e lá fui. E de maneira que os meus estudos foram sempre pelas artes, depois fui para design, não sei o quê, mas sempre, um bocado sempre sem grande vontade de fazer aquilo. Era isso. Não, eu basicamente com 17 anos já sabia fazer 3D, portanto aprendi sozinho e já estava a começar. Sem YouTube? Pois é, grande diferença. Sem YouTube, exatamente. Era aqueles manuais de FCA para aí, não? Não, era mesmo partir pedra sozinho. Abrir as coisas, ires tecla a tecla, atalho a atalho, menu a menu, ver o que é que cada coisinha faz. E eventualmente, quando primeiro eu comecei a bombar no 3D Studio na versão DOS, não era? Mas quando saiu o Max, aí sim começaram a aparecer uns livros que eu passava um ano inteiro a juntar, sei lá, 40, 50 euros, já não lembro quanto é que aquilo custava, para comprar o raio do calhamaço Inside 3D Studio Max. E aquilo basicamente era a minha leitura de verão, e era ler página a página e fazer tudo. Enfim, era um bocado obstinado. E foi assim que aprendi. Mas, portanto, com 17 anos já fazia e já sabia claramente, ok, é isto que eu quero fazer. Uhum. Infelizmente, na universidade, não, esquece, 3D era magia negra. Sim, mas escolheste percurso já agora. Foi design gráfico, que depois desisti. Porquê? Por causa disto. Não havia nada, não havia uma componente de 3D, não havia nada que eu pensasse ali, com a minha pequena conhecimento das coisas, pensasse, bom, isto rapidamente não me vai servir nada. E sempre mais tarde posso reaprender, quando eu quiser, ao meu ritmo, todas as coisas sobre a teoria da cor e por aí fora. Foi assim. E então pronto, comecei cedo a fazer trabalhos profissionais em 3D, depois fui tentando conhecer a malta da área e lá comecei assim. E pronto. E depois o que é que andaste a fazer até chegar aqui onde estás, à Nebula? Bom, tive a trabalhar noutras empresas. Tive depois... Mas foi fácil arranjar trabalho? Foi porque eu, por exemplo, eu quando tinha 19 anos já estava a fazer algumas coisas em 3D, inicialmente em arquitetura para a minha tia, que ela era arquiteta e foi a minha primeira cliente, e a pagar foi um espetáculo. E pagou muito melhor do que até hoje em dia, curiosamente. Foi-te dar prendas, não é? Pronto, foi dando. Mas deu para as tantas, eu conheci o curso de ETIC que davam de Maia e eu pensei, olha, este curso parece fixe, não é nada que eu vá aprender que eu já sei, de 3D no geral, mas vou aprender um software novo e vou provavelmente conhecer alguém do meio. E portanto eu tinha 18 ou 19 anos na altura, eu fiz o curso, quando acabei de fazer o curso conheci o Manuel Sacadura, que foi um dos meus professores e fiquei a trabalhar logo com ele, praticamente logo a seguir com a Trix. E fiquei a dar aulas também na ETIC, que era giro que eu era um professor mais novo que os próprios alunos às vezes. Foi isso não dava problemas? Mas quem és tu para...
Eles é o que faz. Não, foi correu bem. E portanto, a seguir logo a isso, se calhar era novo, sabia do que estava a fazer, foi relativamente fácil de conseguir arranjar trabalho, felizmente. Mas tu sabias o que é que querias fazer? Ou seja, já tinhas uma ideia de é para ali que eu estou a trabalhar? Ou... É assim, na altura basicamente ainda não havia, como hoje em dia há a especialidade no 3D, portanto toda a gente que sabia era generalista, como eu sou, e portanto ainda não havia provavelmente esta indústria gigante em que tu sabes, tipo, eu sou modelador, eu quero ir para Vancouver ou para Londres modelar. Portanto eu não tinha isto presente na minha cabeça. Eu sabia, bem, eu quero fazer isto da minha vida, não sei exatamente o quê, não gosto de arquitetura, já passei por ela, se tiver que fazer faço, mas também não sei exatamente como é que vou aplicar os meus conhecimentos. Pronto. Também era chaval, enfim, a começar a minha vida, não é? Amorosa e por aí fora, e pronto. Portanto, as coisas todas são um grande mix de decisões que se tomam na hora. Sim. Mas pronto, houve ali uma espécie de ponto decisivo em que era tão obstinado com a coisa do 3D que esquece, não há... Enfim, hoje em dia também, mas hoje em dia já consigo saber qual é o meu limite. É às 3 da manhã, pai. Ou não, mas pronto, ainda assim há uma certa felicidade que depois toma conta do exagero que dá cabo do corpo. Mas basicamente fritei ali durante um ano e falei já, não quero saber de mais nada disto, não quero 3D e muito menos não quero fazer 3D cá em Portugal. Portanto, deixa ver o que é que... Mas emigraste? Não. Fiquei aqui, tive uns meses literalmente sem tocar no computador. Não conseguia, estava passado a cabeça, não queria saber de mais nada. E pronto, foi ali uma espécie de Podias ter ido para os Himalaias, não? Não, porque tinha a minha namorada cá e não podia ir com ela para lá nenhum. Portanto, tive para os Himalaias da Alameda. Subíamos até ao topo da Alameda, não é? E cantávamos assim um Narayana e pronto, foi assim que tive. Mas continuei, enfim, lá devagarinho, lá fui aceitando os trabalhos e comecei a fazer como freelancer só para fora. Mas a questão, às vezes, de querermos parar é desaparecemos para quem tem o trabalho. Isso não foi durante os tempos. Ou seja, literalmente... Aliás, eu posso contar que... Não, deixa para ti. O quê? Contar? Tu sabes melhor essa história. Pois o Zé conta agora. Sim, eu tive uma empresa de 3D dedicada à arquitetura, que era por imagem. E a dada altura, sem conhecer o Miguel Madeira, tentei contactar com ele porque queríamos fazer algum outsourcing para freelance. Atenção nesta altura, é? Sim, eu liguei foi melhor e ele veio com o telefone na cara, com o retorno não dos mais bem educados, mas agora percebo que ele estava a passar uma fase difícil. Está perdoado. Mas realmente, ou seja, se hoje em dia conseguem falar um com o outro depois disso, é especial. Eu só o conheci depois. Isto foi um contacto breve, depois conheci-o aqui na Névoa. Sim, está bem, mas podia ficar aquela coisa... Aquela besta, aquele gajo que me desligou o telefone. Eu agora entendo o primeiro olhar que ele me lançou. Ai, tu é que és uma daí. Não, por acaso ele conseguiu esconder esse sentimento. Ele provavelmente estava assim com a faca atrás das costas. Mas é assim, se calhar ele está a deixar que tu aches que está tudo bem e qualquer dia... Sim. Sou decapitado assim. Olha a cara dele. Toparam-me. Vou ter que mudar de plano. Pronto, então eu acho que temos tanto para falar do filme, mas se calhar vamos começar pelo filme. Como é que surgiu a ideia de fazer, primeiro, um filme e porquê este filme? Ou apetece fazer este filme, ou já apetecia fazer filmes? Quer perceber isso? Quem é que... Eu posso começar? Dá-lhe. Então, eu, pelo menos, e sei que eles também, mas vou agora falar para mim, sempre quis fazer um filme, seja de animação, seja live action, seja uma curta, seja uma longa, sempre quis. Fiz algumas coisas pequenas no passado, com o André, com o João, coisas assim mais arcaicas, mais caseiras, tanto em festivais como em concursos de maratonas de vídeo e coisas assim do género. Só que nunca consegui fazer algo com pés e cabeça. E então temos, sei lá, desde há uns 6 anos, temos sempre aquela ideia, cá no fundo, que queremos tentar fazer um filme de animação, uma curta, assim mais à séria, para tentar elevar também o negócio e também a nossa
nossa autoestima, vá, por assim dizer, não é? Um bocado para nós, o filme é sempre para Freud e também para nós. E então temos vindo a ter ideias, já escrevemos alguns guiões, já tivemos algumas ideias com o Zé também, só que nunca conseguíamos mesmo passar aquela fase do momento inicial de produção. Chegávamos até à escrita do guião, à ideia, e depois faltava sempre alguma coisa. Seja por que razões for, seja por dinheiro, seja por tempo, porque isto ainda é uma área cara, vá, para andar assim a brincar aos filmes. Mas é caro em quê? É o custo da mão de obra, é o custo do material, é o custo do... como é que é? Sim. É porque leva muito tempo, logo custa muito dinheiro? Sim, no caso específico da animação, custa porque precisas de várias pessoas específicas em várias áreas diferentes. Por mais que uma pessoa queira, por exemplo, aqui o Miguel, ele é muito generalista, consegue fazer uma dele, consegue ir a quase todas as áreas, ele é bom em quase todas, mas ainda assim quer dizer, razoável, não é? É assim, dá uns toques. Não, agora descobriu há pouco tempo que é bom em animação também. Mas pronto, também não queremos sobrecarregar uma dele, então tens de ter uma equipa grande com várias pessoas em várias áreas, enquanto, por exemplo, em filme live action é mais fácil e acaba por ser mais barato, porque até com o iPhone tu podes ir para a rua e fazer um filme. Aqui, pronto, já não é bem a mesma história. Sim, é uma coisa que as pessoas às vezes não se apercebem, que é assim, eu digo a um ator, mexe um braço, aquilo é na hora. Agora, para dizer a um boneco, mexe um braço... Exatamente, tens uma série de processos que precisas de passar, esculpir o boneco, irrigar o boneco, animar o boneco, isso tudo demora tempo, e hoje em dia, como toda a gente sabe, tempo é dinheiro. Então porquê é que ainda se faz animação? Porque, não é? Se é assim uma coisa tão complicada, porquê é que se continua a fazer? Daquilo que eu sei também, os filmes de animação não dão muito mais dinheiro nas bilheteiras do que, por exemplo, um filme live action. Porquê é que se faz? Eu acho que, assim, hoje em dia eu diria que já chegaram a um ponto onde dão tanto dinheiro, ou dão mais dinheiro do que alguns filmes de live action, por isso é que estão a crescer os estúdios de animação, até na Ásia e tudo, estão a crescer. Okay. Pronto, nos filmes de live action tens os atores, que hoje em dia são aqueles que realmente trazem as pessoas, os blockbusters, né? Trazem as pessoas às bilheteiras. Nos filmes de animação é um bocadinho diferente. O dinheiro que não se gasta em atores, gasta-se em toda essa Exatamente, produção. É um bocado por aí, sim. Qual era a pergunta que estavas a fazer? Não, era por causa de como é que surgiu o filme e estavas a descrever que já tinha ideias para várias... voltando atrás, exatamente. Tivemos várias ideias, até escrevemos alguns guiões, até que chegou a um ponto em que as condições se alinharam, conseguimos ter algum tempo livre, conseguimos ter algum dinheiro proveniente de outras produções, para publicidade, nomeadamente, e um dia o Zé ofereceu-me um desenho numa festa de Natal da empresa, e era um desenho que tinha um boneco, que é um coelho lobotomizado, e nós olhámos para aquele boneco, e assim como tantos outros do Zé, que tu olhas e tem logo ali o storytelling todo. O Zé consegue mesmo numa imagem descrever uma história, e aconteceu o mesmo com este boneco, mas este foi especial porque estávamos naquele momento em que tudo estava alinhado, olhámos uns para os outros, é este, bora fazer um filme sobre este boneco, e assim foi. Isto foi há 3 anos, mais ou menos, 3 anos e tal, e aqui está. Sim, mas vocês olharam para um boneco e o boneco começou logo a contar uma história. Como é que de uma imagem surge toda uma história, surge tudo, não é? Sim, o desenho nem exemplifica a história que depois acabou por ser criada. Na altura, como foi no jantar de Natal, foi uma prenda de Natal, o desenho até era o coelhinho que se tinha acabado de bater no Pai Natal, e estava em cima dele e tinha até coelhinho feio, os dentes do Pai Natal no chão. Ou seja, o filme não é sobre isso, não tem nada a ver com isso, mas a personagem em si, aquele desenho revelava logo um bocadinho da personalidade do coelhinho. Não gosta do Pai Natal? Apesar de ser um coelhinho fofinho por um lado, também é um coelhinho mais agressivo, por assim dizer.
E então foi a partir daí, o Zé começou nessa altura a fazer muitos desenhos com esse coelhinho, pondo o coelho em várias situações diferentes. Acho que ele usou mais para fazer, para treinar, não foi? Treinar poses. Sim, posso falar do começo do coelho, se quiser. Sim. O coelho começou por ser um exercício em que eu trabalho sobretudo em 3D e quis desenvolver um pouco mais as minhas habilidades a nível de design. E uma das dificuldades que eu tinha era conseguir, por exemplo, desenhar o mesmo personagem em diferentes situações, a ter essa consistência de mudança de ângulos de personagem, posições. Então resolvi criar um personagem que era muito, muito simples, a nível de forma, quase baseado um bocado num cilindro, com umas pernas, que me permitisse com alguma facilidade vê-lo em vários pontos de vista e treinar. E foi sobretudo um personagem para treino, daí tê-lo desenhado muito e ter começado a aparecer muito no sketchbook, e também, mas ao mesmo tempo foi desenvolvendo uma personalidade em que ele tinha características ou linhas de ser um boneco querido, mas a personalidade era completamente o inverso. Ou seja, qualquer coisa não fosse uma espécie de boneco para crianças, mas fosse um boneco com uma personalidade já retorcida, que mostrasse aquilo, às vezes, o pior que há em nós, mas de um boneco com uma aparência querida. E esta dualidade é aquilo que torna depois que eu tentei tornar-se o personagem interessante. E depois, já tendo algumas situações dessas, permitiu ser mais fácil eles olharem para o personagem e perceberem qual é que seria talvez o mindset daquele personagem, e talvez foi isso, tenha sido isso que eles encontraram algum interesse para depois agarrar nele. Ou seja, eles quando eles têm dúvidas em termos de como é que pensa o boneco, basta perguntar, tu és o boneco, é isso, tu sabes exatamente aquele lado maléfico é o teu? Não, eu acho que... Costumas bater no Pai Natal, Quando podes confessá-lo. Vamos confirmar isso. Não, eu acho que eles perceberam, que o personagem tinha um lado torcido, digamos assim. Mas a partir do momento em que escreveu a história, acho que o personagem foi quase que a criação de um universo paralelo. Criou-se uma história em torno do personagem e sobretudo o Madail e o Guilherme, que são os principais responsáveis pela criação da história, acabaram por moldar o personagem em função da história que querem contar, mas tem muito em comum com aquele personagem que eu desenhei. Mas muitas vezes dávamos por nós a ir aos teus desenhos mais antigos para ter ideias. Para perceber, afinal, mas o que é que ele faria nesta situação? Exatamente, muitas vezes isso aconteceu. É que nós, por exemplo, já o Zé andava a fazer montes dos desenhos do coelho em várias situações. E nós, nessa altura, provavelmente, enfim, durante um bom bocado de tempo, não estávamos a pensar na curta, pelo menos naquela fase. Nós estaríamos provavelmente até era uma coisa mais pequenina inicialmente. Tínhamos saído do outro guião qualquer, estávamos ali um bocado ali num interregno a fazer o nosso trabalhinho, e lá vinha mais um desenho. Epá, imaginemos, por exemplo, num desenho está ele a lutar com o Darth Vader. No outro está ele a se preparar um prato de ovos mas já com um caráter mais amistoso. Pronto, e ele lá ia desenvolvendo uma série de desenhos que, como ele disse, cada um tinha uma pequena storytelling dentro deles, mas eram só breves momentos. Só que aquilo era um universo gigantesco. Cada vez que nós víamos aquilo, nós pensávamos, este gajo, não? Dá para imensas situações cómicas, mas isto são pequenos certos, pequeninas Mas vocês gags. aí já tinham começado a escrever a história? Não para o coelho, percebes? Mas começámos a ver, há um universo muito grande com os desenhos que o Zé vai fazendo, tão grandes, ou seja, são tão humorísticos, cada um deles, dava para desenvolver um pequeno 5, 10 segundos com cada uma das coisas. Já não sei qual é que foi o momento em que pensámos, era muito fixe tentar explicar a gênese, e obviamente havia a história do coelho com a cenoura, portanto, a gênese de como é que o coelho foi criado, como é que tudo isto acontece, antes de extrapolar para o mundo fora, depois pode vir. E foi aí que começámos realmente a pensar, isto podia se tornar realmente podia dar um filme, pronto. E sim, como ele estava a dizer, durante todo o processo da escrita, tentámos ao máximo, daí sim, íamos muitas vezes consultar com o Mister, tentámos ao máximo era tipo um quality check. E respeitar, dizendo, olha, vamos fazer achas que o coelho faria isto? Achas que ele faria isto? Achas que é demasiado agressivo? Pronto, coisas desse género, sim. Mas foi fixe porque acho que nunca houve uma situação que ele nos dissesse nunca imaginei nada disso.
podia ser, olha, se calhar não imaginava ser tão agressivo, ou até ser tão fofinho, ou se calhar um bocadinho mais louco. Mas sim, foi sempre um grande cuidado da nossa parte em ter aquela essência que o Zé tinha criado e que tão bem nos outros desenhos do universo dele tinha mantido. Pronto, isso quisemos fazer. E vocês tiveram a necessidade de montar logo a história, começaram logo a animar aquilo e a história foi-se construindo? Como é que foi? Houve um guião trancado e depois só a partir daí é que começaram a fazer coisas sobre o guião? Não, pá, aí que 70% do guião estava fechado. Antes de começarem a brincar aos bonecos? Antes de começar a brincar. Provavelmente não na fase de modelação. Já devíamos estar a fazer modelação, até porque a modelação já veio com o boneco que o Zé tinha feito, não é? O Zé já tinha feito uma versão 3D. Uma aproximação em ZBrush do boneco, foi usado depois para fazer retopologia. Pronto. Mas sim, estava ligeiramente avançado. Mas portanto, em termos de animação, de começar mesmo a fazer shots, não. Eu acho que até o filme já estava completamente fechado quando começámos a animação mesmo. O Animatic não. Sim. O Animatic não. Mas é engraçado que o Zé, apesar de ser conhecido por ser um artista de 3D, este boneco foi sempre 2D. Sim. Até nós quase chegarmos. O Zé fez um primeiro modelo, mas o boneco sempre viveu no mundo 2D, não é certo? Sim. E então nós fizemos um bocadinho essa transição para o mundo 3D, sempre acompanhado pelo Zé, e pronto, tivemos várias dúvidas até como é que ele deveria ser no mundo 3D, e tentámos também, é uma parte que ainda não falámos, tentámos trazer um bocadinho do 2D para o filme 3D, com certos momentos em que surgem grafismos 2D, surgem apontamentos que puxam um bocadinho à gênese 2D do boneco, e pronto, só queria adicionar esta parte, estava-me a lembrar. Mas pronto, mas até quando estávamos a dizer, nós não começámos a animar nada, talvez exceto um bocadinho do Animatic, não é? Antes de fecharmos o script, porque o script não foi linear. O Animatic script eu percebo que é um guião. Agora, o que é um Animatic? O Animatic é digamos, um preview muito rough de todo o filme, ok? E até pode ser é quase tipo pegarem aquelas bonecos desenhados de perninhas com stick figures, né? Aquelas... É quase isso. Se tu quiser, até podemos ser nós a filmarmos uns com os outros para tentarmos fazer o filme. É um esboço para animado. O filme. Sim, para termos noção do timing ou das câmaras, por aí fora. E depois aquilo vai-se... Tudo isto é um gigante processo de escultura no qual vamos com um pedregulho e vamos para ali refinando. Desde o script até a animação, que normalmente começamos com um Animatic, com um blocking muito geral, para ajudar, seja com as câmaras, seja com o timing, seja com poses, até mesmo para podermos experimentar. Muitas vezes tu tens um fio condutor na tua cabeça, não é? Tu até podes ser uma coisa muito tipo, até aquela cena é mesmo assim que eu estou a imaginar. E há outras que não, é um vazio, não é? Tipo, bora experimentar algumas coisas. E normalmente nessas fases ajuda E agora, para eu tentar perceber a escrita do guião, cada um estava a escrever e depois confrontavam ideias. Como é que o guião foi escrito? O que eu me lembro... Aquilo é quase como uma e com a outra, sim. Eu diria que eram sessões de brainstorming em que se ia registando e escrevendo em conjunto. A experiência... Era largar coisas para a mesa e se fosse assim, entretanto alguém se lembra de um gag e não ficava mais engraçado se fosse assim, e se houvesse esse twist ali, e a história foi-se escrevendo um bocado em conjunto. Foi um processo muito... Não foi juntar peças, foi criar as peças em conjunto. Sim, nesse sentido não foi a maneira tradicional de escrever, ou seja, nós não sabíamos o fim no início, ou seja, nós fomos construindo à medida que estávamos a curtir e a gostar da história, mas muitas vezes dávamos por nós a voltar ao início e a reescrever o início para depois, seja para bater certo com o fim, seja para ter mais ação, seja o que for. Nós andámos muito para trás e para a frente, mudámos várias vezes o início. Até temos a premissa base de... Lembro que tu estás a falar nisso era uma vez, não sei o quê. Certo dia, não sei o quê, acontece não sei o que mais. Não é? Por causa disso, acontece qualquer coisa. Até haver uma outra vez qualquer que acontece uma nova situação. E agora? Pronto, até chegarmos a um fim.
Ora, foi quando nós conseguimos ter estas premissas e conseguir ter um fio condutor, foi muito mais fácil então voltar atrás, fazer as correções necessárias para melhorar ou pelo menos para atar os nós todos e fazer tudo sentido. Sim, mas, portanto, foi quando nós conseguimos seguimos um bocadinho esse conjunto de regras. Exato. Porque é que ele faz as primeiras ações, o que é que acontece depois mais tarde para mudar as suas ideias ou por aí fora, e no fim, como é que as coisas se resolvem. Portanto, e neste caso como cá já estávamos a respeitar um coelho lobotomizado, nós pensámos sempre, isto tudo é possível, não é? Quer dizer, mas será que vamos esticar tanta corda em que o que não tem nexo faz sentido? Também, se calhar, é demais, não é? Portanto, quisemos, acima de tudo, ter muita coerência com as coisas que estavam a acontecer, tendo em conta que é um coelho lobotomizado. E para mais, não sei se lembras, isto não foram reuniões fechadas a três, chegou a haver reuniões com toda a gente que participou no projeto, em que era lida a história e as pessoas questionavam o que é que estava a passar, ou isto não seria melhor assim, ou que o coelho agiria assim, nesta situação, isso bate certo com o perfil psicológico do coelho ou não. Chegámos a fazer reuniões desse tipo. Por isso, eu diria que o núcleo principal, o criador da história, foi o Madelo e o Guilherme, mas depois a abrir a equipa toda, que também teve a hipótese de participar um pouco na criação da história e discutir. Então, e quanto tempo é que isso demorou? Ou seja, vocês estabeleceram prazos ou... É que houve um momento qualquer em que vocês perceberam isto vai mesmo para a frente, isto vai ser um filme, mas essa escrita de guião parece assim, isto pode ser que ainda um dia venha a ser, não sei, é uma brincadeira gira. Quando é que isso começou a aparecer não, isto é mesmo uma coisa? Eu já não me lembro certo como é que isso aconteceu. Em 1900. Eu diria que... Não vão ser ricos. Há este projeto do Coelho, mas já houve outras tentativas de escrita de história antes que nunca... Um rato lobotomizado, uma baleia lobotomizada... Não, por acaso... Não, era dos Coelho, não era... Nem metiam animais, não, por acaso. Não metiam animais. Mas a verdade é que acho que o que acabou por fazer com que fosse diferente foi por... Acho que começou a considerar uma coisa a sério quando começou a entrar a questão de entrar no cinema 4D no... ok, então... Sim. Eu acho que a partir de... A entrada dos parceiros foi aquilo que fez com que a coisa... Calma, mas agora vai ter mesmo que acontecer. Porque nós já tínhamos, mesmo antes deles entrarem, nós já tínhamos o script, não é fechado, mas cá está, o 80, 90% já tínhamos cá. Já tínhamos a ideia geral, já tínhamos um sumário sucinto, muito fácil de perceber o que é que... Mas se calhar ia acontecer o mesmo com os outros, é isso que eu quero... Ou seja, este teve alguma coisa diferente. Os outros... Eu acho que uma das grandes diferenças foi, já temos o boneco 3D. Pronto, e já temos o boneco completamente definido, tanto psicologicamente como fisicamente. Os outros, eu acho que isso foi por exemplo, o anterior tínhamos uma história já bastante bem definida. Já tínhamos alguns conceptos do Zé também. Vários conceptos, mas, por exemplo, tínhamos a noção de que se esta inicialmente era mesmo uma curtinha, que depois esticou-se um bocado mais e lá vamos com 8 minutos, a outra, logo no processo de escrita, era mais longa até. E, portanto, mais longa, sabíamos logo que em termos de produção não ia ser para doce. Tinha mais cenários, sabíamos logo que ia ser mais personagens também. Portanto, se calhar, podia ser logo um dos fatores de cá na nossa cabeça, sabemos que isto ainda não é já. Pronto. E o do Coelho, como começou, e até era uma forma mais simples, também de produção também nos parecia mais simplificada, por aí fora, parecendo realmente, é agora, isto tem tudo para andar, bora para a próxima fase. E que fase era essa? Então, nessa altura foi quando eu senti que isto realmente ia ser um filme e comecei a pensar e fazer contas à vida, como é que vamos produzir isto. E tive uma ideia que foi... Tu és quem faz contas? Não, também faço parte de quem faz contas, mas eu tento me afastar um bocadinho disso, que não é muito a minha praia. Mas pronto, comecei a pensar como é que eu poderia realmente produzir isto. E então tive uma ideia de, então, se isto fosse uma produção mais aberta, no sentido em que íamos criando diários de produção, íamos filmando tudo, íamos fazendo entrevistas à malta, screencasts, tudo, também para
demonstrar e promover o filme, não é? Para tentar criar um hub de fãs à volta, seja o que for. Mas também no sentido em que poderíamos começar a promover o software. Ou seja, se eu ia estar a fazer, por exemplo, um screencast de meia hora, onde estávamos a mostrar o processo de criar cenários, por exemplo, e gerir o cenário de 3D. Então, se eu estou a fazer isso e estou a promover, entre aspas, o software onde estamos a produzir isto, se calhar isto também é bom para a marca. Se calhar consigo que a marca do software me promova à curta, porque eu vou estar-lhes a fazer publicidade, literalmente. Então surgiu a ideia de contactar a Maxon, que é a empresa que tem o cinema 4D, que na altura não era o software que nós utilizávamos, e pronto, e conseguimos chegar à pessoa certa na Maxon. Ele adorou a ideia, apresentámos esse tal script que já estava praticamente fechado, apresentámos os desenhos todos do Zé, apresentámos uma série de coisas, eles adoraram. Ou seja, ainda não havia filme, ainda não havia filme. A intenção de fazer aquilo e percebeste que eu vou precisar de ajuda para fazer isto. Como é que o teu problema é eu quero fazer isto? Foi depois começar a juntar peças, como é que eu vou conseguir fazer isto? Exatamente. E pronto, e a partir daí, com a adesão da Maxon, nós conseguimos chegar a mais outros parceiros, e os parceiros foi sempre neste duplo sentido de nos ajudar na produção, seja com licenças, seja com hardware, seja com o que for, e fazer do nosso lado a promoção destas marcas de software, de hardware. Ou seja, uma situação win-win, a meu ver, para todos acharam o mesmo, e aqui estamos, conseguimos aquilo que queríamos. Acho que eles também estão bastante contentes com aquilo que estão a receber, e pronto, e a curta arrancou, foi nesse momento. Sim, eu lembro-me de vocês estarem a preparar o PDF e, portanto, toda a apresentação do projeto para a Maxon, e lembro depois do feedback que eles deram, basicamente ele dizer, vocês foram um dos poucos tipos que se preocuparam em oferecer alguma coisa. Portanto, não era só pedir. Vocês apresentaram um problema, não estão-se a libertar, tipo, deem-nos o mundo, porque nós queremos fazer isto. Não, vocês literalmente preocuparam-se o que é que nós podemos dar em troca. E acho que isso foi uma das coisas que para eles também não foi apenas business, de pensar, estão seres humanos que estão a tentar fazer uma coisa gira e estão a tentar preocupar-se também o que é que nós ganhamos em troca com isso. Portanto, de que maneira que podemos todos acontecer isto e ser positivo para todos. Sim. Isso foi uma coisa que uniu todo o projeto, com toda a gente que nós temos estado a lidar, com todos os parceiros, é um fator humano muito forte. Não é apenas... Nós conhecemos os gajos, falamos sobre aquelas referências. E vocês trouxe uma coisa dos Bugs Bunnies e do Roger Rabbit, que fiz. Trouxe uma coisa bastante importante para projetos deste género, que são, não diria secundários, mas são feitos à parte de uma lógica de negócio, não é? Porque nós não vamos ganhar dinheiro nenhum com isto, ninguém está a pagar, tudo financiado por nós. E então estes parceiros trouxeram-nos o sentido de responsabilidade. Nós, a partir do momento que nos comprometemos com eles a ter um filme pronto no dia X, ou seja, os making-ofs prontos, os diários de produção naquele dia, tem de ser. E isso ajudou-nos bastante a ter datas, certa disciplina também interna, disciplina, não é? Exatamente, e a manter-nos focados, a flutuar, sem desistirmos, como aconteceu nas outras situações anteriores. Há pouco estavas a perguntar porque é que este foi diferente. Esta parte foi uma das razões, porque tínhamos realmente accountability, não é? Tinha que prestar contas a alguém. Exato. Mas isso foi o suficiente. A questão é que vocês têm uma ideia, propõem à Maxon, aos outros parceiros, e eles dizem, bora lá, mas vocês, uma vez que estás a dizer que não vão ganhar dinheiro com isto, vocês têm que colocar isto na máquina de produção da Nébula, respeitar prazos perante esses parceiros e sobreviver, ou seja, estarem vivos. Como é que vocês também perceberam? Nós vamos meter nisto, estamos dispostos a isto, quanto tempo é que isto vai demorar? Vamos conseguir cumprir estes prazos? É que isso é tudo muito bonito ver, nós vamos ter apoio, mas a partir daquele momento as coisas também ficam mais sérias, não é? Sim, foi uma ginástica enorme, tanto a nível de pipeline aqui dentro, como a nível de dinheiro.
foi uma ginástica enorme porque nós não podíamos parar completamente a empresa. Nós tivemos de continuar a trabalhar, tivemos de continuar a fazer projetos comerciais e tivemos de andar a gerir a produção e a gerir as pessoas de forma a poderem, nos momentos, estarem a trabalhar em projetos comerciais e noutros momentos estarem a trabalhar na curta. E pronto, e foi por aí. Foi complicado, mas sobrevivemos. Eu e o Madil tivemos muitas horas, ainda continuamos a trabalhar fora de horas na curta, para podermos trabalhar em projetos comerciais. E basicamente foi essa ginástica que permitiu tudo acontecer. E eles começaram a exigir coisas do género, no dia tal é preciso ter teasers, no dia tal... Foi mais ao contrário. Fomos nós que propusemos e eles concordaram as datas todas e nós, pronto, fazemos o esforço para conseguir ter tudo quando é suposto ter. Sim, que não conseguimos inicialmente. Sim, nós falhámos logo inicialmente. Não estávamos à espera de ser uma produção tão complexa. Não. Nós, pronto, é o nosso primeiro filme mais à séria e cada vez queremos mais e mais e mais e a qualidade foi sempre a aumentar e atrasámos, no início medimos mal as coisas. Sim, isto é engraçado porque por mais experiência que tínhamos, já com produções passadas, enfim, de ver também o que uma pessoa que vai conhecendo na net, falar dessas coisas, as coisas nunca são exatamente como pensamos, aliás, não são mesmo. Eu penso que os parceiros provavelmente saberão isso melhor do que nós e já têm uma tolerância boa para isso, provavelmente já estiveram envolvidos com N produções ou conhecem pessoas que fazem esse tipo de produções mais vezes, mas é engraçado ver isso. Sempre pensamos, não é? Nós não começámos hoje, não começámos ontem a fazer isto, não é? Não interessa, estamos cá há 10 anos a fazer isto, mesmo assim uma pessoa nunca consegue realmente ver como as coisas são. E portanto, ou vês sempre, ficas aquém da expectativa, ou então mandas mesmo para a lua, o que normalmente também é um tiro no pé. Mas portanto falhámos. Sim, nós tínhamos como exemplos produções para publicidade. E então tentámos extrapolar como é que seria o filme. Em vez de ter 30 segundos, ou seja, multiplicar os 30 segundos, dividir 8 minutos por blocos de 30 exatamente, segundos. Mas não, as coisas não podem ser feitas assim, não podem mesmo. E, neste caso, então, que é o nosso filme, o nosso bebê, nós queremos puxar, então estamos sempre a puxar e estamos sempre a adicionar tempo à produção. Com essa... E depois não é só isso, era um software novo. Sim, essa também... E já agora, porque é que decidiram arriscar? A questão era mais confortável se eu sempre soube trabalhar com uma caneta, porque é que eu pego num lápis, não é? Aqui depois a curva de aprendizagem vai complicar os tempos, não é? Claro, acho que tu és bom para responder a isso. Opá, não posso fazer limonada com maçãs. E tu precisavas de fazer limonada. Precisas de limões. Se nunca tocaste em limões, tens que aprender a tocar em limões. Acabou. Tem de ser. Tu-nos dados as ferramentas, pá, e assim, costumam dizer assim, pá, tal, não é o martelo, é o artista, e pá, não sei o quê. Pronto. É verdade. Não interessa o software com que se trabalha. Agora, é preciso ter uma indicação para aprender a trabalhar com ele. E portanto temos uma pessoa que é um gênio do cinema 4D e foi graças a ele que de facto, sim, o João Batista o Batista foi o grande impulsionador para levar-nos para o cinema, até ele nos mostrar o que é que aquilo era possível fazer, e a partir daí é tipo, ok, eu vou aprender, os outros hão de aprender também. Os animadores, a grande maioria deles vinham de backgrounds como o Mai e portanto, ou seja, o esforço foi grande, é possível, mas obviamente que depois também dá uma série de problemas que ninguém sabe, ou ninguém está à espera que o software se comporte de determinada maneira e que depois, inevitavelmente, levaram a mais atrasos. Pois isso que também percebo que é importante para a marca também vocês testarem aquilo, se calhar de uma forma que leva a que aquilo mostre coisas que eles podem corrigir, não é? Também essa interação entre aquilo que vocês fazem e aquilo que eles fazem, não é? Sim, tu ias perguntar, se não tem erro, ias perguntar um bocado o porquê que fomos para o cinema. Sim. Pronto.
porque nós quando estávamos enfim, duas razões. Esta, o João Batista estava sempre, todos os dias que nós estávamos a pegar no Max ou qualquer coisa, no software que ele quer para trabalhar, ele dizia, eu consigo fazer isso em 10º do tempo do cinema 4D. Qualquer coisa. Eu está calado, meu. Não tens tu. Isso é mania. Religioso. Sabes? E até que ele nos mostrou mesmo. E foi, uau, isso faz assim sem plugins? Tipo, ok. Nós queríamos um estigma que muita gente ainda sofre. O cinema 4D só serve para fazer bolas brilhantes aos saltinhos. Exatamente. Eles próprios na marca têm um bocado esse estigma, porque o grande user base deles é de facto esse. O product design, por aí fora. Ou seja, nós, cá está, ao prepararmos tudo isto, pensámos, se calhar podíamos dizer, olha, vocês têm aqui uma máquina, um vazio no mercado que provavelmente podiam preenchê-lo. Porque as ferramentas que vocês têm são francamente boas. Então, deixem-nos ajudar, deixem-nos tentar fazer a coisa. Eles tinham pouco, ainda têm, mas está francamente a crescer. Tá. Utilizadores. Ou seja, vocês acabam por abrir o mercado deles. Exatamente. E isso foi, acho que aos olhos deles foi bem visto, não é? E então quiseram também apoiar um projeto deste género. Agora queria voltar aqui um bocadinho ao Zé e perceber também como é que integrou a coisa, porque assim, do que eu me lembro dos teus desenhos do Coelho, aquilo era preto, branco e vermelho, não tinha muito mais cores. Exato. Certo? Uhum. Como é que, dos teasers que eu já vi, ainda não vi o filme todo, gostava de ver, mas pode ser que esteja para breve. Está para breve? Está para breve. Vai haver assim uma estreia espetacular, já vamos falando disso. Mas aquilo tem umas cores bastante interessantes, ou seja, tu colaboraste também nisso, foste dando as tuas achegas. Quando é que aquele universo de vermelho e preto e branco começou a ganhar outras cores? Sim. Eu sempre desenvolvi o personagem em preto e branco, é verdade. Também tive a sorte de poder, no projeto, fazer o conceito de outros personagens que aparecem no filme, e foram todos desenvolvidos a preto e branco. Mas já existiam, ou começaste a achar que eles faziam sentido agora para o filme? Não, aí foram... O Coelho foi o único que serviu para lançar a história. Okay. Mas depois da história estar definida, todos os outros foram desenhados em função da história. Okay. E todos esses foram desenhados da mesma maneira que eu desenhava. O mérito em torná-los em 3D e mudar essa linguagem de 2D para 3D é totalmente da equipa da Nebula. Essa já não é minha. Eu posso dar uma... Eu, no fundo, eu não teria entregue este personagem a mais ninguém que não fosse a Nebula. Porquê? Porque... sabes onde é que eles moram? Isto foi um personagem que começou... Esta passagem foi uma questão de amizade. O Coelho era um personagem que eu estava a usar para desenvolvimento, talvez para mais tarde servir para alguma coisa, e só eles eram os únicos que podiam pedir para usar o personagem. Se tu não tivesse a oportunidade de criar aquele filho, estes eram os padrinhos que tu querias. Não, sim, eu não vejo mais ninguém a quem eu dissesse sim a passar o personagem assim, da maneira como foi. Mas, e por outro lado, eu também quis sempre que, apesar de gostar que eles fossem fiéis ao personagem de alguma forma, que eles também se divertissem muito no desenvolvimento do filme em si. Por isso... Também se tornasse deles de alguma forma, não é? Que não fosse o coelho do Zé animado pela Nebula, não é? E por isso acho que sempre quis que eles tivessem a liberdade máxima no sentido de transformar... Às vezes vão pedindo uma opinião aqui e ali, eu posso dizer, eu acho que é mais assim, eu acho que é mais assim, mas nunca vetaria nada das opções que eles estão a fazer em relação ao personagem. Isto é tudo mentira. Isto é tudo mentira. Ele costuma vir com um pau ameaçar-nos. Não, o Zé é essencial. Nós queremos sempre o input do Zé em tudo, até nas cores, no que seja. Mas a conversão é mérito da equipa da Nebula que fez essa transformação. Mas tu, por exemplo, quando falaste aí no conceito das personagens, continuaste no universo do preto e branco? Continuei. Depois de toda a parte da cor disto, há personagens que é relativamente óbvio que cores é que devem ter. Uma cenoura é cor de laranja. Sim. Não sei se há cenouras, mas um coelho imagino que haja cenouras. Mas há outros personagens que não era tão óbvia a forma como podia ser a cor, e eu acho que eles fizeram um bom trabalho a fazer essa transformação, e acho que isso faz parte a mim dá-me tanto gozo criar, que
também acho que devo deixar espaço aberto para os outros terem esse mesmo gozo quando trabalham. Parece, não sei se viram os diários de produção que a Nebula tem, por exemplo, tem lançado. Há um que tem a ver com som, com áudio, em que o pessoal da Ergonoise, quando vem falar, elogia o trabalho do Steve Rucker, precisamente, em que ele faz a parte musical. E que dá-lhe espaço, em que lhes dá espaço, precisamente, para agora é o vosso momento de criar. É precisamente, lança toda a música, já está, abre um espaço, ok, agora vocês agarrem na bola, façam o vosso solo e depois voltamos a... Eu acho que é um bocadinho este, eu quando estou a criar em equipa, acho que é isso que dá gozo, é todos terem a bola um bocado e jogarem e criarem no momento em que têm a bola. E podes dizer quantos personagens mais é que criaste ou ainda está no segredo dos dedos? Tenho que vos contar, são uns 5. No total? No total. São 5. Não pode ter o nome alto, tinha que contar pelos dedos. E já agora quero perceber este segredo à volta disto faz parte daquele mistério? É no fundo uma lingerie que deixa perceber, mas não mostra tudo, é isso? Sim, nós queremos manter algum suspense, não é? Senão estávamos a... Eu percebi-me agora de uma coisa engraçada, que até agora ainda não dissemos o nome da curta. Don't Feed These Animals, será esse? É? Não, ainda não tínhamos pensado. Temos falado no filme, do revelar determinadas coisas, porque todo o tópico, enfim, é mesmo, é um nome espetacular. Já agora, como é que surgiu o nome? Olha, boa. Opa, não lembro, sei que não, mas por acaso o nome até é engraçado. O nome ficou, nós tivemos aquelas alturas, sabes que mais tarde dizemos, tivemos uma sorte, o cara se correio do nome, ficou mesmo na mousse. Sim, mas não havia tipo no topo do guião, tipo, o nome era tipo História do Coelho. Title, sabes? Aqueles nomes que tu pões, fica aqui, depois logo metemos um nome à série. Foi ficando e acabou por ficar. Porque nós começámos a ir buscar certos pormenores da história que foram encaixando no nome e o nome começou a ter mais sentido, até que houve um momento chave, há um ligeiro pormenor no filme que dita o nome da curta. Pronto. Mas quando puseram o nome, ou seja, a história estava escrita? Não, o primeiro nome de todo, a primeira vez que o nome surgiu, a história não estava escrita, não, estávamos no início, completamente no início. Sim, foi mesmo daqueles tipo, mandas para o ar e nem sequer até o nome condicionou também no fundo a história, acabou ajudou, de condicionar, não é? A história tem a ver muito com o nome mesmo. É porque a história toda, como eu disse no outro dia, passa-se literalmente sobre o processo que tu tens de ter fome, não é? E o acto de te alimentares. É? Obviamente, cá está, como eu disse, visto do ponto de vista de um coelho lobotomizado. Mas o título diz para não alimentar os animais. Pronto, exato, porque vai ao jardim zoológico, não é? E tu costumas ter lá um... Como a senhora outro dia que matou a girafa, não sei se... Má publicidade. Exatamente, mas tipo, tu tens lá os não alimentos os animais, não é? Não te explicam o porquê nem porque não. Apenas diz, não alimentos os animais. Imagina que um dia tu vais alimentar o animal, tu alimentas um macaco e um chimpanzé e aquilo transforma-se num dinossauro. Avisaram, não alimentes os animais, isto vai dar problemas. De repente num dia, acaba o mundo por causa que alguém deu um amendoim ao elefante. Como dar banhos a gremlins, não é? Exato. Está lá, não dá banho a gremlins. Don't bait these gremlins. Uma coisa que eu acho que ainda não falámos muito foi precisamente essas referências. Já deram o toque do Bugs Bunny nessas coisas, mas quando vocês começaram a pensar nisto, também pensaram, se calhar podíamos aqui aproveitar e explorar universos que foram significativos para nós, ou vamos criar novos universos. Como é que foi esse silêncio? Não havia ideias. Não, havia. Eles tropeçaram. Havia logo de início, nós sabíamos perfeitamente que havia determinadas referências, principalmente a nível de animação, que nós tínhamos como objetivo inicial. Isto, ou seja, o silêncio é por causa disso, porque havia, mas depois foram sendo alterados, lá está, como processo de escultura. Mas, portanto, sim, nós tínhamos logo de cabeça o Roger Rabbit e o Bugs Bunny, eram duas fundamentais coelhos que nós tínhamos, obviamente. Não, e também a ver com o próprio estilo em si e as personalidades deles, também tinham a ver um bocado com isso. Do Bugs Bunny também tens o Diabo da Tasmânia, tens todas aquelas coisas. Mas essencialmente pelo estilo de animação.
que era aquele humor muito rápido, e pronto, que depois fomos alterando, mais por diferença no estilo, que não ligava tão bem, do que propriamente quando não conseguimos fazer aquele género de animação. Porque referências visuais... Acho que em termos do look e do visual do filme, acho que temos seguido um bocadinho as escolas de Alves da Silva, não é? No sentido... Mas é verdade. Bem, já existe a escola José Alves da Silva. Nós, que é aquele estilo mais cartoon a nível da forma e realista a nível da textura e do shading e da luz, que é um estilo que nós temos vindo a fazer já desde há muito tempo, desde a Yorn, não é? Sim. Que fazemos isso. E até os próprios trabalhos do Zé também são muito nessa linha, e algumas referências que temos, gostamos bastante, tipo o Wrangle, assim, esse já é um bocadinho mais antigo. Sim, olha, tínhamos essa boa referência em termos mas visuais, é verdade. Era uma boa referência, ainda usámos para moodboards, nível de luz. Pois é, como é que isso funcionou? Vocês fizeram esse moodboard, foram buscar imagens, vocês tentavam sempre ir bebendo todos os dias quando tinham que pensar naquilo, ter inspiração à volta, como é que isso... Sim, por acaso foi engraçado que o primeiro concept que fizemos a nível de visual para o filme, não de personagens, foi o Madil que desenhou. Basicamente. Mas ele sabe desenhar? Não, descobriu naquele momento. Opa, não sei o que é que eu tinha comido de manhã. Mas foi alguém que alimentou o animal. Foi muito estranho. Não me alimento porque faço conceptos que não sabia que conseguia fazer. E o mais giro é que tive que fazer 2 vezes porque quando estava a acabar foi sem luz abaixo. Eu venho 10 minutos depois, penso que já estava no Skype, tipo, pá, não sabes o que aconteceu? Foi sem luz abaixo. Eu não fiz save, porque eu nunca faço saves. Pá, e foi lindo fazer outra vez o desenho. Então podem pôr o alerta, em vez de ser só Don't Feed These Animals, façam save também, não é? Também. As 2 coisas, são os 2 grandes alertas. Pronto, já não podemos fazer a sequela, que era façam save. Normalmente eu sou o safe proof de uma dele, estou sempre a relembrar. Não, mas desculpa, estavas a falar de... Não, e pronto, esse concept é engraçado que ainda hoje é super válido como concept do filme, e porque já tinha o mood estava lá, tipo, super simples, uma mosquinha a voar num laboratório assim dark, com uns tons azulados e um bocadinho de vermelho, não sei o quê. Pá, ainda hoje tem o mood certo para o filme. Depois tivemos mais 2 concept artists a trabalhar, que fizeram conceptos também muito ligados com o que nós queríamos, né? Para o filme, mas com estilos diferentes, que foi engraçado. Nós tivemos o Anchana, que é um artista tailandês espetacular, que desenvolveu moods para cada zona do filme, cada cenário. E depois tivemos o Filipe Andrade, que se juntou e trabalhou connosco, tanto a nível de concepts como de storyboard. E foi engraçado porque o estilo do Filipe Andrade é bastante diferente do Anchana, mas mesmo assim conseguimos ter ali uma linha, percebe-se? Com estilos diferentes, que a linha é aquela que vinha do conceito do Madil, da mosquinha. E foi assim que desenvolvemos o mood. Sim, por exemplo, tu perguntaste em relação a fazer música por aí fora. Nós, por exemplo, no que toca a storyboards, quando o Filipe o fez, foi um storyboard, se tu tiveres em mente como é que normalmente são storyboards, pronto, tu tens storyboards que são tão bem definidos que tu, é isto, eu consigo sentir um movimento, consigo sentir tudo. No nosso não. No nosso é tipo escrita de médico. Tu tens o flow todo, está lá tudo o que nós conseguimos entender, mas por exemplo, um animador se calhar não consegue até perceber bem exatamente o que é que tem de fazer. Só que foi isso, foi super rápido, o Filipe fez aquilo mesmo a abrir. Foi incrível, um dia ou 2 ele fez o storyboard inteiro. 150 shots, pronto. Uma máquina fez aquele storyboard a abrir, deu-nos para termos a noção, pelo menos, se o script estava a funcionar, se fazia sentido, se conseguias sentir a coisa. Para nós depois foi importante também, uma coisa também que o Filipe fez, aí sim, que cá está, para mim pelo menos foi uma grande mais-valia, tendo em conta depois para a fase de rendas, foi precisamente fazer não foi um color script, mas apenas em escalas portanto, de cinzento, a preto e branco, noções de valor de luz. Portanto, zonas escuras, zonas claras e claras, exatamente. Epá, e com isso sentir muito mais
tanto até o feeling de determinada zona, porque como a curta passa-se em, cá está, num laboratório, supostamente numa cave, numa casa vitoriana, por aí fora, toda a parte de baixo, aquilo está dividido em 4 secções principais, e cada secção tem digamos, não é um estilo diferente, mas facilmente percebes em que zona é que estás, e cada zona tem determinados elementos que a definem. E um deles, por exemplo, é a luz, que tens a zona da caverna, onde todos os animais estariam supostamente enjaulados, onde o lobo está lá, e que tem um mood completamente diferente, por exemplo, a zona da despensa, onde a comida é guardada, não é igual. E, portanto, fazer logo esse registro foi muito importante. Mas foi por aí. Portanto, em termos de cor, nem sequer explorámos. Então, agora quero perceber um bocadinho como é que se faz um filme deste. É assim, eu tenho os bonecos, né? Tenho aquilo em 2D, tenho um storyboard, e depois como é que eu começo a fazer? Eu começo a modelar e começo logo a aplicar texturas, cor, tenho o filme todo só em bonecos e depois é que começo a pôr texturas. Como é que é o processo de fabricação de uma coisa desta? Não, tu depois só dizes, olha, agora mexe o braço e ele mexe, está feito. É claro, não, mas é isso que eu gostava que fosse verdade, não é? Como é que é feito o processo todo? Bom, em 3D isso demora 3 dias. Normalmente, não é? Em 2D são só 2 dias. É isso. Pronto. E o próprio nome não é daí que vem. Exatamente, 2D 2 dias, 3D 3 dias. Em 3 dias tu tens basicamente de fazer isto. Tens que modelar o boneco, não é? Depois tem que vir alguém fazer os bones do boneco, portanto chama-se fazer o rig, exato, fazer o esqueleto do boneco, que depois faz o skinning, ou seja, vai prender a mesh do boneco a esses controladores todos. Ou seja, porque quando tu mexes o controlador, se não fizeres nada, o boneco continua quieto. E tu tens de fazer zona a zona, digamos, pintar quase de forma artística as áreas de influência que cada controlador tem. Portanto, cada dedo, cada pinguinho do esqueleto tem de bater certo e para que o boneco mexa de forma harmoniosa. E só isto demora mais de 3 dias. Depois disto... Então já não é 3D. Pois não. Eu acho que isto é mais tipo 180D. Assim. Tu depois tens, obviamente, as partes de texturização, de materiais, que já entra ali um bocado mais à frente. Mas para começares a animar, tu tens de ter isto. Modelação, rigging e o skinning. Sem isto, esquece. Não há animação nenhuma. Tu podes estar a fazer paralelamente, por isso é que nós estávamos a falar na Animatic. Tu tens versões muito, muito manhosas dos teus modelos, que provavelmente não tens rigs, não tens nada daquilo que demora muito mais do que 3 dias. Então tu basicamente tens, sei lá, umas bolas, umas coisas assim, e vais mexendo no cenário. Para perceber também a sequência. Apenas isso. E muitas vezes era eu e o Guilherme que fomos fazendo alguns dos blockings, outras vezes eram alguns animadores que não estariam noutras funções, para podermos logo ter uma animação inicial. E pronto. Mas o filme chega a estar todo sem texturas ou vão logo pondo outras camadas? Sim, no nosso caso tivemos uma primeira versão que era um storyboard animatic, onde cortámos cada shot do storyboard e montámos numa sequência temporal para começar a sentir quanto tempo deve ter cada cena, cada shot, cada ato. Depois dessa passámos por uma versão em layout, em pré-vis, como o Murilo estava a dizer, onde temos uma versão muito básica dos bonecos a fazer a ação, assim, muito tosca, onde temos as câmaras nessa altura já são um bocadinho mais perto do final, porque nós depois tentamos aproveitar essas câmaras para a fase seguinte. E nessa fase é tudo ainda sem textura, muitas vezes sem cenário, é mesmo só os bonecos. E daí fomos para a animação. Nós não somos daqueles em que definimos uma coisa no início e vai até ao fim. Nós estamos em constante mudança, porque só quando começas a ver a cena é que tu começas a ter a certeza e o feeling, tanto a nível de timing como de câmaras, seja o que for. Então nós muitas vezes damos por nós a mudar câmaras, por exemplo, numa fase mais à frente, já depois do layout e do pré-vis, porque é a nossa maneira de trabalhar, não é? E achamos... Sim, não é mudar de género, agora estás no outro lado oposto, é pequenos toques. Sim, não é mudar radicalmente. Sim, é vitamininho do pessoal. Mas pronto, então, são essas as fases
até chegar depois à animação Mas, mais final. aquilo que eu estou a perceber é, vocês têm não sei quantos filmes, porque cada versão acaba por ser um filme que depois é quase estar a passar várias vezes sobre o mesmo sítio, não é? Sim. Camada, mais outra camada, limpa, camada... Sim, até porque, por exemplo, fazes nessa versão de storyboard sequencial 3 segundos por uma cena, depois vais animar e aquilo dura 7 segundos, por exemplo, porque às vezes é difícil ter a noção. Pronto, o filme fica logo completamente diferente em termos de timings. A nossa primeira versão, por exemplo, tinha 12 minutos e agora estamos na versão final, tem 8. As coisas são mutáveis, não é? Mudam bastante. E normalmente, vocês, da vossa experiência, corta-se ou acrescenta-se? Bom, neste caso foi mesmo ter que cortar. Mas o ter que cortar, qual é a condicionante? Algumas, desde de tempo de produção, não podemos estar muito mais tempo a animar, porque cada segundo são horas de trabalho, não é? Seja pela história. Isso para as pessoas às vezes terem uma noção. Vocês têm essa noção ou não? Tipo, quanto tempo é, não é quanto é, sim, quanto tempo é que demora um segundo final a ser feito? Depende muito. Pois, Tipo... nós, no fim, quando chegarmos ao fim, vamos conseguir fazer essa conta. Nós já estamos praticamente há 2 anos. Consegues ter uma média no máximo. Há quem diga aquilo, não é? Tipo, que 1 minuto de animação demora. Eu não sei porque eu não ligo isso, porque sinceramente acho que é tudo bullshit, mas não acho que seja real. Não, de maneira no fim. No fim faz as contas e divides e consegues esse valor. Pois eu acho que não faz sentido porque há cenas e cenas. Vamos imaginar num outro cenário. Tens um cenário que envolve uma catedral gótica que é filmada de baixo para cima e que demora 2 segundos. A criação de todo aquele cenário, o investimento todo aquele segundo foi caríssimo. Se nós estivermos num fundo que é muito simples, em que estamos a filmar, sei lá, um livro que se abre, por exemplo, e passam umas páginas, se calhar a produção segundo é muito barata. A complexidade do shot pode ser muito, muito, muito diferente. Eu não percebo, muito sinceramente, na nossa área até da publicidade e até da visualização da arquitetura, eu nunca percebi como é que há pessoas que podem dar orçamento ao segundo, ao minuto ou à hora. Isso acontecia, mas eu nunca percebi como. Se uma coisa pode ser tão diferente da outra. Não... Vais contando, ligas o taxímetro e contas. E no final, em vez de demorares 1 hora, demoraste 100. E venha lá. Isso faz sentido. Não, mas isso faz sentido. O problema é que depois não tens isto, não é? Não, tens 1 hora específica. Tens 100 horas. A questão é o cliente querer pagar 1 minuto de filme. Exatamente. Eu quero 1 minuto de filme de arquitetura. Quanto é que custa? Exato. Para mim não faz sentido. Mas havia empresas que faziam orçamentos. Claro que sim. Não sei como. Sim, pode ser um quarteirão inteiro, pode ser apenas esta sala. Vai dar, calma lá. Mas olha, uma coisa que foi muito importante na produção aqui da curta foi isto, é que nós não precisámos, em algumas das fases, imagina isto, sei lá, como filmes de jogos temporais, tipo Inception, ou assim, qualquer coisa, tu vais à frente e apanhas coisas do princípio. Tu tens isto nestas produções, que é, tu não precisas de acabar, por exemplo, a fase de modelação para começares a animar. Tu, da forma como nós tínhamos o sistema preparado, tu ias literalmente melhorando a base. E depois começas a animar a determinada altura. Só depois, mais tarde, começas a fazer texturas. E depois ainda mexes, se calhar, no modelo. E a determinada altura, tu precisas de voltar a este shot na animação, portanto, ao segundo passo. E aquele shot já vai estar com algumas das coisas que tu puseste mais tarde, estás a ver? Sem tu teres tido o trabalho de adicionar. Portanto, felizmente, e cá está, isto é tudo muito giro, mas depois tem montes de problemas técnicos, mas deu para fazermos isso. Senão, de outra maneira, nós provavelmente ainda estávamos a preparar coisas para começarmos a animar. E não, nós estamos agora a trabalhar já sobre a animação, mas de uma forma não destrutiva, vá. Sim, e agora quero perceber, se, por exemplo, vocês fizeram pequenas amostras do filme, teasers, se o feedback que tiveram, por exemplo, nas redes sociais, se isso de alguma forma ajudou, condicionou o filme, ou seja, perceber, as pessoas estão todas a ter esta reação, era isto que nós queríamos, vamos mudar isto aqui, ou se por simplesmente não davam ouvidos a isso? Eu acho que quando nós começámos a mostrar as coisas, já não havia volta a dar. Exato, é o que é. Nós já fechámos a animação há. Por exemplo, aquilo que mostramos principalmente, e voltando atrás quando falhámos com os primeiros prazos, nós propusemos, achámos por bem,
Isto foi na altura de Natal, não é? Dámos um presente, que era, fizemos uns postais de Natal, que funcionavam individualmente para cada um dos parceiros que tínhamos, e como um todo, tanto vistos todos juntos, como um todo, como uma espécie de mini teaser da curta. Aquilo também nos serviu como teste, uma série de testes técnicos, e entretanto perdi-me agora aqui no que é que... Sim, mas acabou isto. A pergunta é... mas aquilo que mostramos, digamos, aquilo que foi mostrado, a primeira coisa que foi mostrada para as redes sociais, para o público, não é a curta, sabe? Foi alguma coisa completamente diferente. Portanto, a aceitação que teve foi boa, as pessoas gostaram do que estavam a ver, portanto, isto deu-nos o alento de dizer, estamos no bom caminho, vamos continuar. Aqui o Zé, eu lembro-me de não gostou nada, Zé, né? ele já te vai dizer, claro que não, e disse que sim, estava a mentir. Mas, coitado. Não, o Zé por acaso disse uma coisa muito boa. Quando nós eu queria que fosse ele a dizer. Não, mas o que acontece foi que eu acho que mais do que esses postais de Natal que se fizeram, foi a primeira vez que apareceu o look final do filme. Acho que mais do que para os outros, acho que motivou a própria equipa. Sim. Ou pelo menos a mim motivou. Porque assim, isto é tudo muito bonito, mas claro que ao longo do projeto eu fui tendo as minhas dúvidas. Será que eles vão conseguir lá chegar? Será que vão conseguir ter aquele nível de qualidade? Eu ia vendo. E foi a primeira vez em que há uns shots que saem que eu olho para isto e digo, isto Está bom. Está lindo. Eu gosto mesmo disto. Tanto, há um shot específico desse postal em que eu virei e disse, se isto ficar tudo com este nível, bestial. Mas acho que foi o ponto em que eu fiquei a dizer, isto vai ser bom. Isto vai ser bom. Por isso acho que mais importante do que o feedback externo, acho que foi a primeira vez em que se conseguiu chegar a um ponto em que dá confiança a quem está a fazer, dizer, não. Somos capazes de lá chegar e isto vai mesmo ficar bom. Acho mais importante nesse sentido. Sim. E há uma coisa em relação à tua pergunta sobre redes sociais e se influenciou de alguma forma a produção. Não nos influenciou porque já tínhamos a animação fechada. Exato. Quando começámos a mostrar. Mas há um pormenor que nós começámos a sentir, até porque agora, quando mostrámos há pouco tempo, os primeiros 2 minutos nós estivemos na FMX na Alemanha e mostrámos os primeiros 2 minutos lá na conferência e começámos a reparar que as pessoas gostam bastante de um personagem que está no filme, que não é o personagem principal, e que toda a gente nos vai fazer perguntas sobre o personagem e comments também, até porque nós já... Essa personagem já está cá fora, que é uma mosca, e porque ela também tem um sistema diferente do normal para voar, e reparámos que ela é bastante bem recebida. Popular. E deu-nos que pensar, será que ela devia ter mais protagonismo no filme? Então podem fazer o filme A Mosca. Exato, é sequela, se calhar. Nunca foi feito. Se calhar no segundo Entra filme. Um cientista numa câmara. E aquilo, eu também talvez era um Senhor das Moscas. Também isso, olha, isso é que era fixe. Mas agora, desculpa, só por causa da questão da mosca, e voltando um bocado atrás. Há bocado estavas a falar da questão de como é que se tinha passado um filme que estava 12 minutos, passou para 8 minutos. Sim. E o que é que se corta, o que é que se acrescenta. Eu acho que eu, pelo menos, percebi que havia 2 coisas diferentes. Uma delas é o servir a história e outra são os shots que tu gostas. Okay. E demos por nós a olhar para os shots e via shots que gostava imenso, sobretudo da mosca, em que foram sacrificados em proveito da história. Gostou tanto. E isso é a parte que custa muito. Cortas por ali porque a história fica melhor sem aquele bocado. Apesar de ser o teu bocado, que é um dos bocados favoritos. Isto foi uma lição importante que nós aprendemos com este processo. A história passa de menos para mais, mas tiras um bocado que mais gostaste. É estranho, mas isto também acontece. Então isso implica que a história neste momento é muito sólida na vossa cabeça, ou seja, aquilo existe, né? Aquilo é real, porque às vezes é isso que eu vejo em certos projetos criativos e artísticos, é a falta do alguém que tu te agarras, porque havia uma coisa que tu gostavas muito que era aquela imagem, né? Mas havia uma coisa, o valor superior, não é? E de que forma é que quando é que isso ficou claro para servir de bastião, de farol para vocês à medida que o filme vai avançando e têm que tomar essas decisões que não são fáceis. Sim, era por isso que eu estava a dizer que são tão importantes aqueles momentos quando mostramos ao Zé determinadas coisas, como por exemplo o edit, e ele conseguia estar a ter uma visão exterior, porque nós dois estamos tão dentro do filme e cada coisa que fazemos sentimos
tão nossa que é difícil abdicar dela. E o Zé conseguia ter essa visão exterior e foi um dos responsáveis por esse corte de 4 minutos no filme, mas que agora olhando para trás faz todo o sentido. Parece que não é assim, é diferente, tu estás dentro da produção e haver tu trabalhaste horas e horas e horas no shot e deitá-lo fora, ou eu chegar, olho de repente, não me custou nada o que lá está e dizer, epá, olha, eu acho que deve saltar isto, independentemente do custo que teve. Sim. Daí, acho que essa é a vantagem da visão externa, é um bocado mais fria e mais despegada do... Sim, mas ganhas inimigos, não é? Neste caso não, mas... Não, agora... Sabes o trabalho que isto nos deu? Isso foi super importante. Esse foi um dos momentos, e outro foi quando, em setembro, nós conseguimos apresentar, na altura, o que tínhamos no Trojan. Nem fui eu que apresentei, eu até estava dentro do Miguel. Ele ficou doente, mas fui sozinho fazer aquilo. Então, isto é tudo fajuto. Não, entretanto acabou o cartão, já não me lembro, mas estávamos a falar... Estávamos a falar dos momentos importantes que definiram um bocado a produção daí para a frente. Um dos momentos foi esse que o Zé viu o filme e cortou-nos ali 4 minutos. E outro foi quando em setembro estivemos no Trojan Horse, em Troia, e conseguimos... Que infelizmente já não entrou. É verdade. E conseguimos fazer uma espécie de pitch com aquilo que tínhamos na altura, não é? Que ainda era uma edição do tal Animatic, ao Scott Ross e ao Brad Lewis. Com o Scott Ross foi engraçado porque nem sequer conseguimos mostrar o edit, que ele não para, não é? Ele só quer falar. Mas foi engraçado que ele abriu-nos os olhos, porque ele virou a conversa muito para o que é que vocês querem com isto? Qual é a razão para estarem a fazer este filme? E nós que estávamos ali tão excitados a querer mostrar o edit e a querer mostrar algo que achávamos que estava bom, e ele entra logo a matar com uma pergunta dessas e nós não estávamos nada à espera e ficámos assim um bocado... Pensaram, devíamos ter resposta para isto, não é? O que foi curioso que tínhamos... Só que não conseguimos dar. Não, foi tão... Ficámos tão... Pronto, e ele depois disse, então quando souberem falam. Exato, e nós passamos dali a tentar perceber porque é que estamos a fazer o filme. E... Já sabem? Nós já sabíamos. Nós já sabíamos, exato. E o Madil depois se calhar pode falar um bocadinho sobre isso, porque também encaixa no Brad Lewis que veio de seguida, que aí já conseguimos mostrar o edit e conseguimos ter uma opinião de um produtor, né, com Oscars da Disney e realização também, e ele deu-nos uma opinião super técnica e de narrativa, não é? Que era aquilo que nós estávamos a precisar. Foi engraçado porque foi provavelmente a única altura, enfim, não foi a rede social, lá está, mas foi do Brad Lewis que deu... basicamente ele teve uma dúvida depois de me ouvir e mostrar aquilo que estava ali a mostrar, não é? Aquele animático muito rough da curta toda, e basicamente descrever-lhe só o que é que era, contextualizar, e ele apenas teve ali assim, uma pequena dúvida em termos das emoções do coelho. Questionou-se de determinadas coisas e acho que foi assim o único limar de história que nós depois demos, tendo em conta isso, porque cá está, na nossa cabeça aquilo faz todo muito sentido, mas não quer dizer que esteja assim tão claro. Sim, se calhar há partes das histórias que vocês sabem, mas que não estavam bem contadas, não é? Uma das coisas que o Lobo faz, passar as emoções que tem, sendo lobotomizado. Lobo é o nome do coelho. Lobo como é que era? É que não é um lobo, não é? É o Lobotomized Oryctolagos Beast 01, ficou Lobo 0. Mas pronto, basicamente ele apenas transmite as suas emoções muitas vezes através da intensidade dos seus olhos, que quando ele fica em modo passado, saem da frente, ficam vermelhos, e quando está num modo um bocadinho mais racional, ficam mais pretos. Portanto, isto é como nós conseguimos transmitir se ele está, digamos, a pensar minimamente ou não. Portanto,
Mas, portanto, isto foi aquilo que o Brad Lewis viu. Portanto, a recepção dele foi extremamente positiva. Estás-me a imaginar a mim sentado com um monstro daqueles. Ele é literalmente... Não, ele é do meu tamanho. Mas epá, é um monstro. Estás a falar com ele, eu senti mesmo uma formiguinha que está ali preparada para ser espezinhada. Epá, e só o facto de ele ver tudo e depois das perguntas que ele fez, imediatamente me deram o feedback positivo que eu estava, enfim, à espera de poder ter, que foi, ele pensou naquilo. Não foi só olhar tipo, e dizer, epá, está giro, pá, continua, tens talento. Não, as perguntas foi mesmo, olha, mas porquê é que ele faz assim? Eu, estás com atenção, ótimo. Portanto, foi maravilhoso a recepção dele. O do Scott, como ele estava a dizer, nós ficámos ali mesmo tipo, mas... Pronto, e saímos dali tipo, mas caralho, mas nós, o que é que nos deu? Isto foi muito esperado, porque nós, quando começámos a fazer a curta, nós já tínhamos, digamos, enfim, não está exatamente, queremos isto assim, mas temos aqui uma série de objetivos que podem ser cumpridos com a curta. Pá, e era muito fácil, imagina isto que dependendo do sucesso, porque tudo tem a ver com o sucesso da curta, não é? Que se tiver uma boa aceitação, boa visibilidade, pá, quem sabe, podemos fazer uma longa. E se calhar o dinheiro não sai dos bolsos, somos pagos para fazer isso. Vem uma Disney, uma Netflix, who cares? Mas pode ser transformado num feature film, pode ser eventualmente ser uma coisa completamente à parte, não é um feature film, mas sim uma série de eventos, pequenos episódios. Portanto, o universo do Zé, como eu estava a dizer, no início é tão vasto, é tão rico, as coisas são tão engraçadas da abertura do universo, é tão fácil de poderes imaginar qualquer coisa que seja, não precisa estar confinado a 4 paredes ou um set específico, porque não também tornar uma série de episódios. Portanto, havia muito por onde monetizar isto mais tarde, se tiver sucesso. Pá, e nós ficámos ali tipo, olha, queremos ir cantar fado, não queremos ser artistas. Mas voltando ao Brad Lewis, ele disse uma coisa que para mim, eu acho que eu fiquei super contente com isso, que era um dos objetivos que nós tínhamos, que é, ele achou que a curta tinha tanto conteúdo ou mais emocional como muitas longas que andam por aí. E quando ele disse isso, eu disse, objetivo cumprido, este era o nosso objetivo, porque o filme não tem falas, esse foi logo um desafio que nós impusemos logo de início, que era conseguir contar uma história sem falas, mas ao mesmo tempo transmitir todas as emoções que queremos, que sejam perceptíveis tanto para um miúdo como para um adulto, e interessante de ver. E quando ele disse isso, este era um dos objetivos primordiais, boa, fiquei super contente. Sim. Estávamos completamente a êxtase. Eu saí dali a tremer e a telefonar-me, estás acordado? Até porque é que vocês estão a fazer este filme? Imaginem que eu sou o Scott Ross. Queres responder tu? Então, eu já te disse. Não tens que engasgar, não é? Já te disse. Bom. Há vários motivos. Nós temos vindo a dizer isto. Assim, mas o Scott Ross não estava à espera que vocês tivessem 2 horas a falar com ele. Sim. Por isso, que resposta é que vocês hoje encontravam o Scott Ross e que resposta é que lhe davam? Ok, então pode ser visto por 2 lados. Um dos lados é o lado comercial, que é nós aqui na empresa temos trabalhado pela publicidade, maioritariamente até hoje, e dentro da publicidade temos feito muitas animações que não animações de personagens, que é o que nós realmente gostamos e queremos continuar a fazer. Ou seja, é uma maneira de provar que nós somos bons a fazer animação de personagens. E não apenas tecnicamente. Mas também emocionalmente, narrativa, etc. Para que os clientes queiram aplicar um filme desses na sua marca, para vender a sua marca. Pronto, isto a nível comercial e dentro da publicidade. E depois o outro motivo é mais um motivo, pelo menos pessoal e de, como é que se diz? De autor, exato. Que é criar um filme. Eu sempre quis fazer um filme. Isso tem a ver um bocado com aquele clichê que dizes quando fazes o que gostas, não trabalharás um dia, não é? E o dinheiro vem depois. Portanto, se acreditares nisso e juntares essas coisas, que para todos os efeitos, as pessoas normalmente bem-sucedidas nesta área, normalmente têm um bocado disso. Tu tens de gostar daquilo que fazes nesta área. Não consegues aprender isto como uma ferramenta e não gostares do que estás a fazer e esperar ser bom nisto, nunca. Portanto, inevitavelmente, se conseguires criar algo que seja memorável, talvez seja mais fácil depois de o comercializares. E aí dá-te a oportunidade de fazeres mais daquilo que gostas, não é? Exatamente.
Portanto, provavelmente é normal que enquanto empresa uma pessoa não queira continuar a fazer, sei lá, o mesmo tipo de trabalho, que não seja tão... que não dê tanto prazer, mas está por questão daquilo que fazemos. E, portanto, se numa perspectiva mais simples pudermos começar a fazer trabalhos mais interessantes, em que, como eu disse, não sejamos apenas uma componente técnica, uau, são muito bons a fazer aqueles brilhos, não. Temos um bocado de storytelling, há um bocadinho de emoção nas coisas. Se for para vender para uma marca que possa beneficiar desta forma mais criativa de fazer as coisas, uau, maravilha, continuo a fazer o meu trabalho todos os dias, mas provavelmente de uma forma muito mais interessante. E isso já se está a revelar com o decorrer da curta, já estamos a conseguir esse tipo de objetivos comerciais. No fundo é um cartão de visita com não sei quantos anos de produção, não é? Imagina, estás a ver? Uma coisa, uma masterpiece, pronto, pelo menos assim temos que seja. Não vou mais alto, pode ser, como eu disse, pode ser o que vier. Então, e em que fase é que estamos todos? É assim, já está toda a gente desejosa de ver o filme. Em que fase é que nós estamos do filme? Como é que... Mas que filme é que estás a falar? Não... Do DFTA. Bom, estamos a render. Estamos neste momento com mais de metade do filme rendido. Está a ser composto. Mas isso quando está a render não está... Ou seja, já não há mais nada a fazer em termos de... Como ele disse, nós nunca fechamos as coisas com antecedência. Portanto, é o mesmo que achemos que estão fechadas, não estão. E é sempre assim, e normalmente é sempre aqueles últimos 10% do trabalho que fazem muita diferença mesmo. Muitas vezes são... Ainda hoje de manhã, quando chegámos e vimos um shot que ficou a render durante a noite, nós chegamos à conclusão que vamos mudar a câmara. E já, também temos a noção... Esteve a trabalhar durante a noite, ou seja, não sei quantas horas. Quanto tempo é que estamos a falar de filme? Neste caso foi 2 segundos. 2 segundos teve uma noite inteira. Uma noite inteira, sim. Okay. Porque, olha, já agora aproveito para referir os nossos supporters. Nós tivemos a sorte da Maxon ter trazido mais parceiros. Pessoal do gangue deles. Pessoal do gangue. Não, nem todos, por exemplo. Sim, estes que por acaso que eu ia referir agora foi a partir de nós, mas pronto, nós com a Maxon abordámos, que foi uma render farm, que é a Grid Markets, que basicamente é um sítio com muitos computadores para onde nós mandamos os nossos ficheiros e ele calcula a imagem e depois volta a... Ou seja, este shot ficou cá a render durante o fim de semana, tranquilo, não havia nada que fosse necessário, mas uma base diária mandamos shots para os grid markets que têm muito mais horsepower, estás a ver? E conseguem render as coisas mais rapidamente. E ainda assim já tivemos um shot a render lá na Grid Markets que demorou 3 dias, um shot de 5 segundos, não é? Sim. Demorou 3 dias. 3 dias. 3 dias, sim. 3 dias. Cá está. É isso. 5 segundos. Pois, por exemplo, olha, também o próprio renderizador que estamos a usar foi também mais o barro que mandámos à parede e conseguimos, que é com o Redshift, porque inicialmente nós estávamos a testar com outros renderizadores que eram renders de CPU, portanto é o processador que faz todo o trabalho difícil de render, e que às tantas experimentámos uma versão alfa ou beta deste Redshift que é em GPU, portanto é a placa gráfica que faz o trabalho todo. E aquilo era espetacular, mesmo uma versão beta, e super rápido, muito bom em termos de features. Então, conseguimos que eles também viessem connosco. Enfim, provavelmente as mesmas premissas foram válidas para eles. Win-win para os dois. Vocês estão a começar, bora também ajudar a puxar isso. E, portanto, novas coisas para aprender, para testar. E temos também ajudado nesse beta testing, não é? Nós fizemos... beta testing, fartamos de fazer coisas. Aliás, como com o decorrer da curta, se nós formos revisitar os primeiros shots, provavelmente vamos ter que alterar materiais apenas porque a nova versão já tem algoritmos diferentes ou tem formas de fazer os networks diferentes, por aí fora. Ver o quão isto é evolutivo. Pronto. E, portanto, em termos de render, tem essa malta toda a ajudar. Mas, portanto, estamos nesta fase.
estamos a render, não está tudo fechado. Mas vocês Eu quero chegam de deixar manhã, um mandam um fecheiro e não fazem nada? Não, fazemos. Maravilha. É bom, não é? Preparar esse ficheiro. Nós literalmente andamos a abrir os cheiros que foram acabados de animar, ok? Mas não quer dizer que estejam acabados. Muitos deles ainda são precisos toques de materiais que não existam ou que têm de ser reajustados, porque nós não gostamos do que está ou não está suficientemente bom. Todos, cada shot novo que eu abro é iluminado, porque apesar em termos de iluminação, tu imaginas, isto passa-se aqui dentro desta sala, ok, tudo bem. Podemos ter uma iluminação que seja geral e que dê 60% de continuidade entre os shots. Mas depois lá está. Tu depois, se faz só por aí, depois aquilo é uma seca. É flat, não é? Tipo, não tem necessidade nenhuma. Até a própria luz não traz emoção, enquanto se a luz for bem trabalhada pode dar essa componente de emoção. Portanto, nós temos de trabalhar a luz shot a shot, no matter what. E isso pode demorar 1 hora, pode demorar 10. Tens que fazer testes de render, tens que testar provando na animação como é que fica. E depois há uma série de pequenas coisas que vão sendo necessárias fazer, ou porque nos lembramos, por exemplo, no que toca da alimentação. Da alimentação, claro. Don't feed the animals. Da iluminação. O Andrés vem buscar. O Andrés? Fixe? Ele está cá a comer. Pois é. No que toca à iluminação, tivemos um shot que é muito importante, há ali uma grande intensidade e dramatismo. E basicamente temos as luzes, aquelas luzes assim de presença, tipo estas, de fluorescentes, de parede. E nunca tínhamos pensado nisto no script, nem tão pouco quando estávamos a animar. Foi só quando chegámos àquela parte que pensámos, era muito fixe que isto estivesse para aqui a pescar. Pronto. E de ser muito fixe ou conseguiste fazer, tens de criar sistemas, tens de criar rigs, tens de criar expressões, N coisas. Ou então tens que animar à pata tudo, perpetuar as coisas pelos vários shots onde isso vai acontecer e durante quanto tempo vai acontecer. Portanto, há uma série de coisinhas adicionais. Portanto, aqueles últimos 20% muitas vezes mudam drasticamente o filme. Sim, mas em termos de vossa entrega ao filme, vocês agora já dormem ou fazem que não dormiram? Eu já não me lembro. Não, percebes? Estás a fritar a batata outra vez? Não estás completamente em creche todos os dias até às 3 da manhã, como será assim, uma fase final. Mas não estamos aqui a descansar. Por exemplo, até foi domingo e sábado, e eu pelo menos o sábado inteiro estive a trabalhar. Portanto, Isto mesmo... não entra em velocidade de cruzeiro? Não. Só não consegues manter uma velocidade mesmo hardcore, porque obviamente não queremos morrer pelo meio, mas tem que haver mesmo uma grande dedicação para conseguir levar as coisas a bom porto com a qualidade que queremos. Portanto, eu acho que... E depois também há outra parte que também está a acontecer neste momento, que é a música. A música, essa então, só pode começar a ser feita quando a animação está fechada e o edit está fechado, porque... Já está. Sim, já está fechado. Porque este filme então, como eu disse há pouco, não tem diálogos, então a música tem um papel fundamental. A música, sons associados ao que acontece. Exatamente, a puxar a emoção do personagem, está feita ao segundo, está em cima da animação, é tal e qual como se fazia antigamente no Bugs Bunny. A música é feita por cima da animação, não é apenas um mood, e é um processo que está a acontecer agora neste momento também, nesta fase, apesar de não ser aqui dentro, mas está a acontecer. Nós temos vocês não tocam ou não fazem uma musiquinha? Por acaso tocamos, o Madil toca bem de didgeridoo. É isso. Ferrinhos. Não, por acaso é muito engraçado aprendermos um bocado sobre isso, porque cá está o Steve Rucker, olha, cá está uma das referências, ele é o compositor do tema do Dexter's Laboratory, portanto, mais uma referência de quando éramos miúdos, e também é um monstro musical. Como é que chegam a esse tipo de pessoas? Foi literalmente isto. Eu gostava que fizesse a nossa musiquinha. Tal igual. Olha, temos isto, estamos a fazer, ficámos honrados que se visse. Uma das referências que serviu também para o mood por aí fora foi o Dexter. Sim, eu tinha a música do Dexter na entrada do Windows quando tinha para aí 15 anos ou 16. Quando ligava o Windows tocava a música do Dexter, eu adorava aquela música. E sendo um laboratório de experiências malucas, o nosso filme teve como inspiração também o Dexter.
Então estávamos a pensar, pá, a música é essencial, temos de ter um compositor à série de orquestra tipo daquele de orquestra, exatamente. Como é que vamos fazer? Bora mandar um mail ao Steve, que é o compositor desta música. Mandei um mail, nunca esperei que ele fosse responder. Ele disse, olha, gostei bastante do projeto, bora, eu ajudo-vos a fazer isso convosco. E nós agora estamos a acabar um pequeno trailer. Sim, estamos a fazer um trailer. Ele vai fazer uma música para o trailer. Então foi engraçado, porque ele estava a fazer umas sugestões para o trailer e disse, olha, estava a sugerir aqui uma coisa, vejam, por exemplo, o trailer que eu fiz a semana passada para os Piratas dos Caraíbas. Só. Nós ficamos a olhar um para o outro, tipo, uau, como é que é possível? Às vezes ainda tem que se beliscar, vocês, ou não? Sim, diariamente. Já sabe bem. Mas já olha, tem a ganhar calo. Uma coisa que aprendemos com este processo da música, que nós pensámos, a música deve ser muito tranquilo, ele poder fazer ali uma cama qualquer, enquanto nós vamos trabalhando na animação, não é? Ou pelo menos vai ter a animação quase fechada. E o Steve dizia-me, pá, eu só consigo fazer a música com as rendas finais. Nós, pá, isto é um problema, isto não vai acontecer tão cedo. Sim, não estávamos nada à espera. E foi engraçado, pá, pronto, dissemos, pá, o Steve não vai dar, porque, enfim, não temos filmagens, não dá para fazermos aqui uma coisa alternativa. Então ele foi tentando fazer, cá está, alguma música com os primeiros animatics, e foi engraçado que quando tivemos os primeiros 2 minutos, eu dou-lhe uma nova passagem e foi estrondosamente melhor, porque ele dizia, pá, é tão diferente. Ou seja, não era mania, faz mesmo falta. Sim, porque ele entra mesmo no espírito. O feeling que transmitia, a luz, a cor, por aí fora, ele apenas via umas coisas cinzentas a mexer, ele sabe lá se aquilo é mais dark, se é mais alegre, não consegue perceber. Não está na cabeça dele, não está na nossa cabeça. E portanto, é fundamental trabalhar mais próximo do filme final. Temos ali umas coisas, mas em termos, por exemplo, de alterações, esquece. Eu queria perceber se o Zé já tinha imaginado barulhos, por exemplo, se o Coelho já tinha feito barulhos na tua cabeça do género, eu sei como é que ele fala ou não fala. Olha, por acaso nunca perguntamos de fazer. É uma falha grave. Não, por acaso não. Falando assim, nunca pensei nisso, mas não. Eu acho que Nunca o imaginaste a ter diálogos? Não. Por acaso não. Eu acho que as coisas no papel funcionam muito como um filme mudo. Eu acho que há muita preocupação de comunicar com o gesto, com o desenho, com a fluidez da linha, porque o papel não vai poder falar. Pode gritar, pode dar a ideia que grita, sim, mas não grita efetivamente. Por isso, sim, os desenhos sempre foram mudos. E eu também ao começar a ver o trabalho do Steve Rucker, primeiro de facto aquilo dá um boost no filme incrível. E depois, não só isso, acrescenta mais uma camada de informação à história. Eu lembro perfeitamente, há uma parte do filme que eu não posso contar, mas uma parte em que o Coelho anda a girar, em que o Steve Rucker introduz um trecho de música de um carrossel de feira. Mas é que aquilo dá ele agarrou numa coisa que está a um determinado nível e empurra mais para cima. E é isto que é engraçado, é que cada pessoa que faz parte do processo ajuda a elevar o nível da coisa. E o som, de facto, tem uma influência gigante. E lá está o Steve Rucker a meter a experiência toda que ele tem, a dar o som ao filme. Mas não, os meus bonecos são mudos. Tens de começar a fazer barulho. Enquanto estás a desenhar, eu queria perceber, de uma vez, aqui na minha cabeça, o que é que vocês imaginam que isto vai ser? Ou seja, isto vai ser um filme que vai andar aí por festivais, vai ser um filme que pessoas vão falar, vai ser só um cartão, só que já não é pouco, um cartão de visita que vos vai permitir fazer outros trabalhos. O que é que vocês imaginam para o filme? Festivais é um bocado tipo o que tem de ser. Com isso tu tens determinadas regras que podes ou não, por exemplo, pô-lo online. Portanto, há centenas de festivais, cada um com a sua data. Nós temos tipo uma seleção criteriosa de cada um e quais é que queríamos ir participar. Também a data que conseguimos ou não terminar a curta também, obviamente, que afeta isso. Mas ainda não sabem? O quê? A data que teoricamente nós já devíamos ter lá acabado. Teoricamente. Enfim. Mas também queremos fazer também queremos fazer uma estreia
numa sala. Pronto. Há uma série de fatores. Pronto. Para, mais local, não é? Mas para amigos, para clientes, para agências. Pessoas de podcast. Sim. Exatamente. E para ajudar também a promover e para mostrar aquilo que tanto tempo demorou a ser feito, não é? Sim. E não há ainda previsões? Eu espero que setembro, estou-me aqui a comprometer. Estou-me aqui a comprometer com setembro. É assim, já se percebeu que vocês, quando se comprometem com pessoas, isso obriga-vos, né? Quando entrou o Maxon, vocês tiveram que... é isso. Vamos ter que comprometer contigo. Por isso vai estar. Gostaria. É óbvio, como pelo meio uma pessoa tive que parar mesmo N vezes para conseguir meter óleo, não é, nas engrenagens. Quando digo óleo, isso é inevitável. Sim. Pois é, esse é uma coisa que tocámos um bocadinho, mas é um bocado perceber também que vocês, se calhar, por vocês, não faziam outra coisa, mas para alimentar o filme que lá está, que tem custos, vocês têm que continuar a fazer todo o resto. Por exemplo, o vosso dia-a-dia vocês conseguem alocar horas. Agora estou a trabalhar no Don't Feed These Animals, agora estou a trabalhar noutros trabalhos que entraram. Quando estão para entrar trabalhos, vocês começam a perceber, eu agora preciso aqui de X horas para o Don't Feed These Animals. Basicamente, são dias. Nós alocamos dias. Quando estamos num projeto, no dia a seguir estamos no outro e não misturamos dentro. Tentamos fazer assim. Agora, por exemplo, neste momento eu estou a trabalhar noutro filme e está o Madele na curta, mas... Se isto parece que somos os únicos a fazer a curta, mas não. Claro. Neste momento é assim porque todo o resto da equipa já acabou todas as partes deles, não é? E as pessoas que poderiam estar a ajudar em algumas pequenas coisas são muito mais eficientes agora a fazer outros projetos, isso é verdade. Sim, nós tivemos até hoje cerca de 30 pessoas que já passaram pela curta. Já tivemos bastantes momentos em que foi toda a gente só curta. Até quantas pessoas é que costumam ser? É porque as pessoas podem estar a ouvir e pensar 30, se calhar são 70 e tiveram 30 no filme, não é? Não, é mais ao contrário, somos menos e tivemos eventualmente mais pessoas daqui e dali do mundo inteiro, não é? Da Cova de Vapor até ali. E, portanto, a participar em determinados momentos. Acho que o maior nós temos um core junto foi a equipa interna. Porque... O core é aqui dentro, ou seja, a equipa principal da curta está aqui dentro. E depois tivemos de ir buscar certos artistas para determinadas áreas, como por exemplo, há pouco falei dos concepts, fomos buscar o Wanchana, um tailandês, fomos buscar o Flip, fomos buscar mais um modelador que é o Vitor Hugo, que está no Brasil, a fazer os bonecos, para passar para 3D as versões do Zé. Mas pronto, a equipa core, onde tudo se centra e foca, está aqui dentro. Somos 7. Sim, e na maior parte assim, no trabalho mais moroso na animação, éramos portanto, todo esse grupo junto, até porque temos de estar próximos uns dos outros para em termos de feedback, é mesmo importante, temos sempre uma comunicação contínua e rápida, não pode ser esperar, e agora o fuso horário, só amanhã ou daqui a 3 dias é que vou ver o que é que fizeste, não, tem de ser mesmo ali rápido. Eu agora quero perceber com o Zé, se tu, quando desenhaste um coelho, imaginaste que ia dar nisto? Não, a resposta honesta é não. A verdade é que quando desenhei o coelho, ele era para praticar uma série de situações de desenho, mas é verdade que quando o desenhei também pensei o que é um personagem que podia dar um IP engraçado. Uma coisa que... um personagem que pudesse ter um desenvolvimento mais tarde. Vou construir isto sem pressão nenhuma. É um misto. Claro que não imaginei que chegasse ao ponto da Nébula querer agarrar nele e fazer um filme com ele. Isso não, mas não me estou a queixar. E já desenhaste o personagem principal do próximo filme que eles vão ter que fazer? Se calhar. Não sei, se nós voltarmos atrás. Há uma outra história que nós tínhamos escrito em conjunto, que também participei, nesse caso, em que cheguei a fazer desenho do personagem principal para essa história. Se vai acontecer ou não, só o futuro dirá, não sei. Vamos ver. E vocês já se imaginam a meterem-se noutra? Sim. Tanto noutra diferente, como por exemplo essa que o Zé está a falar, eu gostava muito mesmo de fazer,
como até, se esta correr bem, fazer uma sequela ou uma prequela. Eu gostava, por acaso, já falámos sobre isso, que o Lobo ganhasse voz e começasse a falar, e o resto dos personagens também. Pronto, por isso sim, a resposta é sim, eu gostava. Também. Mas é só gostar, ou nessas cabeças já estão... uma coisa que falaste um bocado no início é: eu tenho este problema, como é que eu vou resolvê-lo? Eu vou à procura destes apoios, vou falar com estas pessoas. A questão é se já consegues estar a pensar no próximo, ou este ainda precisa muito do pai. Eu acho que vai depender da resposta que tivermos a este. Ou seja, como agora correr a promoção e os festivais e isso tudo vai ditar as regras do próximo. Acho que vai ser por aí. Ok. Não sei, eu queria agora perceber se vocês acham que há alguma coisa que seja importante no filme que nós não tínhamos falado e que vocês queiram agora, porque assim vocês já estão fartos de me ouvir, não é? Acho que passamos por tudo. Sim. Temos alguma coisa a dizer? Não, eu não sei, eu estou curioso por perceber qual é que vai ser a reação das pessoas ao filme. E sim, não sei, porque acho que também o facto de as pessoas estarem tão dentro do processo, acho que não dá para... Acho que às tantas já não percebes exatamente o que é que lá está, o que é que não está. A parte do facto de fazer o circuito dos festivais, se calhar, a mim só me dá um bocado de comichão, só porque tenho pena de aquilo não poder sair para o público em força e para saber logo qual é que é o feedback. Isso vai travar um bocadinho, assim vai ter que se manter essa saída para que possa cumprir os requisitos dos festivais. Mas, muito sinceramente, há essa expectativa. Vamos ver, espero que gostem. Não sei, não tenho mais nada. Então, se não têm mais nada, tenho a agradecer o tempo que vocês estiveram aqui, agradecer por terem feito este filme. Eu só vi bocadinhos, não é? E estou desejoso de ver todo o filme, e acho que se está dependente do sucesso deste filme para fazer o outro, o meu lado de bruxo diz que vocês vão fazer o outro, porque eu acho que vai correr muito bem, porque o filme está muito bom, daquilo que vi. Por isso, muito obrigado aos três, e depois, quando ele for lançado, se calhar depois fazemos uma coisa mais pequena. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. Um abraço. E cá estamos de novo. Foi uma conversa com muita gente, o que às vezes pode tornar a coisa mais confusa, mas eu acho que foi clara a ideia que passou do projeto que eles estão a desenvolver. Eu acredito bastante neste projeto, acho que é muito interessante pelas sinergias que eles têm estado a criar. Eles não se limitaram, vamos arranjar muito dinheiro e vamos fazer a curta-metragem que queremos. Nós estamos a fazer isto, estamos a usar este software, vamos falar com as pessoas deste software, há de haver outros parceiros que vão entrar e colaboram, e é destas sinergias que se gera valor. Muitas vezes nós estamos sempre à espera das condições perfeitas para fazer alguma coisa, e a condição perfeita pode nunca chegar, e isso às vezes impede-nos de fazer. Isso não os impediu de começar, de fazer, e está a levá-los mais longe. Estão a aprender, se calhar já há outros trabalhos que estão a vir, porque as pessoas veem a capacidade que eles têm de desenvolver os projetos, têm estado também a desenvolver novos procedimentos dentro das empresas, se calhar com quem colaboram, porque eles conseguem encontrar problemas no software ou na maneira como as render farms funcionam, todas essas coisas, e eu vejo que muitas vezes é preciso alguém começar não de uma forma egoísta, começar porque há um desejo que tem de algo que quer ver feito, mas pode levar outros no caminho, podem todos chegar mais longe. Portanto, há aquele ditado africano que quem quer ir depressa vai sozinho, quem quer ir longe vai acompanhado. Por isso, acho que a questão aqui é muito de irmos acompanhados, se pudermos. Muitas vezes, se calhar, será difícil, mas não será impossível. Por isso, sempre pensarmos de que forma é que podemos ajudar outros no caminho e todos chegarmos mais longe. Este é o episódio desta vez. Os outros episódios que vou fazendo durante a semana continuam a sair. Tem sido uma boa experiência. Tem tantos ou mais downloads do que os episódios com as entrevistas. Tem sido uma surpresa para mim ao longo deste tempo ver esses episódios a crescer. E já sabem, sempre
quiserem sugerir convidados, qualquer coisa, o e-mail rui@falacreativo.com. Podem também sempre passar pelo iTunes, deixar as avaliações e as críticas. Podem também ouvir no Spotify. Podem no Facebook partilhar os posts. O que mais é que podem fazer? Podem passar pelo Patreon e apoiar o Falar Criativo. Por isso, se vocês quiserem ajudar a que vamos todos mais longe, os meios existem. Por isso, até ao próximo episódio. Andava por aí a tentar saber quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés. Quantas máscaras vão cair aos meus pés.